Ooh, somewhere over the rainbow, way up high. Pessoal, estamos fazendo os últimos ajustes aqui. Boa noite para quem já está na sala. Boa noite, Maria Isabel, seja bem-vinda. Mônica Coutrin, seja bem-vinda também, Mônica. Martinha, mais uma vez, seja bem-vinda, amiga. Rose Nunes, já estamos quase começando. Paulo Oscar, Márcia Zago. Antes de começar, quero agradecer a presença de vocês e agradecer os e-mails, né? Que nessa semana a gente recebeu muitos e-mails, muitas perguntas, muitas mensagens de agradecimento, mensagens de apoio a esse projeto. E essas mensagens, esses e-mails, são assim, o nosso combustível para continuar nesse projeto. Então, a gente se motiva mais ainda a continuar com as mensagens de vocês. Então, obrigada, pessoal, muito obrigada pelas mensagens, por estarem aqui de novo. E vamos começar, então, o nosso Hangout. Então, hoje a gente está novamente com a nossa querida psicóloga e analista junguiana Rosemary Zago. Oi, Rose, tudo bem? Boa noite, Karina, boa noite a quem está aí, boa noite, Rô, boa noite, Má, obrigada pela presença. Seja bem-vinda, a gente que agradece novamente a tua presença aqui, trazendo todo o teu conhecimento para ajudar a gente a superar os nossos traumas. E para quem não estava na sala semana passada, a gente conversou com a Rose e ela falou sobre traumas de infância de uma forma geral, né, sobre o resgate da criança ferida. E hoje o tema é a influência dos traumas nos relacionamentos afetivos. Aí outra coisa importante é assim, a gente recebeu muitas perguntas. Então a gente vai tentar responder a maior parte, né, a maioria dessas perguntas. Mas se a tua pergunta não for respondida hoje, fica tranquilo que vai ficar anotada para os próximos hangouts, tá? E que como tem muita pergunta e as pessoas também perguntam ao vivo, nem sempre a gente consegue fazer todas, mas a gente vai fazer o possível para responder a maioria, tá? Então, Rose, eu queria pedir que tu contasse um pouquinho da tua história, para quem falou na semana passada, mas tem pessoas que estão na sala que não estavam aqui. Então, só para as pessoas te conhecerem melhor, contar um pouquinho da tua história, o que te levou a trabalhar com esse tema do resgate da criança ferida. Tá. Bom, é uma longa história, eu vou resumir. Na faculdade, eu trabalhava na Brahma, né, em empresa, comecei como estágio, e aí eu percebi que as pessoas eram consideradas números. E no quinto ano eu comecei a atender na faculdade, gostei, né? Enquanto a gente está na faculdade, o nosso sonho é atender no consultório. E aí depois, que eu já falei um pouquinho na semana passada, como que eu acabei indo para o consultório, né? E como que eu cheguei nos traumas de infância. Isso foi no decorrer do processo. Eu comecei a atender, eu mesma tive alguns sonhos com a minha criança, e depois eu vim entender que era a minha própria criança. Comecei a estudar, buscar referências, cheguei até um ensaio de Jung, que ele fala sobre o arquétipo da criança interior. E aí comecei a estudar, comecei a fazer meu workshop. Para quem não sabe, eu tenho um workshop que hoje tem o nome Traumas de Infância, quando o passado se torna presente. E foi através dele que eu comecei a me aprofundar no assunto. E como eu já escrevi artigos para o jornal, eu fiquei 3 anos no jornal, depois, na época, não tinha internet, e depois, quando veio a internet, eu comecei a escrever no Via Estelar, onde eu fiquei 10 anos, e estou quase 10 anos agora no Somos Todos Um. E nessa trajetória, como eu escrevia muito sobre o assunto, começou a vir pessoas me procurar, com muitos traumas. E eu comecei a cada vez mais a me aprofundar no assunto. Depois, quando eu estava no quinto ano, comecei uma especialização em gestação, que na época eu trabalhava em um hospital. Eu atendia gestantes. Você prepara a gestante, né, para receber o seu bebê, então é como se fosse um pré-natal psicológico. Depois eu vim fazer a pós em psicossomática e comecei a entender que a maior parte, para não dizer todas nossas doenças físicas, elas advêm das nossas emoções e principalmente dos nossos primeiros anos de vida. E agora está tendo muitos estudos sobre isso, né? Mas na época, eu estou formada há 25 anos, há 20 anos atrás, isso era quase tabu. Eu lembro, eu fazia muitas palestras, principalmente em empresas,
E eu cheguei a ouvir, olha, você não fala sobre o termo autoestima. Autoestima era proibido de falar, porque era como se fosse uma aberração, né? Como hoje ainda são falar sobre os traumas de infância, ainda existe muito preconceito. Como se você dissesse, eu tenho um trauma de infância, quer dizer que você é uma pessoa problemática, cheia de problemas, quando na verdade todos nós carregamos traumas, não só de infância, né? Então as pessoas às vezes pensam que o trauma ele vem de situações, tem que ser algo muito violento e nem sempre. Mas isso nós vamos falar no decorrer aí dos nossos bate-papos. Mas então, conforme eu fui me aprofundando e eu fui fazendo todo esse trabalho comigo também, porque às vezes que eu fiz, porque quando você está na faculdade, você é obrigada a fazer, quer dizer, não é bem obrigada, você é orientada a fazer sua própria terapia. E na época, nenhum dos profissionais que eu passei, eu encontrei pessoas que tivessem esse foco de trabalho. E logo que eu me formei, eu me deparei com um livro bárbaro, que é o Reencontro da Criança Interior, que praticamente não tem mais. Segundo a Karina, ela foi procurar outro dia, só tinha na estante virtual e um preço super caro. Infelizmente, os melhores livros não estão sendo reeditados. E é uma coletânea de artigos, esse livro, e um deles é da Alice Miller. Eu creio que eu li isso em 92, mais ou menos, eu me formei em 90. E eu comecei a estudar Alice Miller. E a Alice Miller foca muito, para quem não conhece, né? A Alice Miller foca muito nos traumas de infância. E nós vamos falar um pouquinho sobre ela também no decorrer do nosso bate-papo. Então, na verdade, foi um processo. E tudo aquilo que eu lia, eu me identificava também. Eu tive uma perda muito cedo, que foi do meu avô. Eu falo, minha vida é antes do meu avô e depois do meu avô. Quando eu tinha 9 anos de idade, ele faleceu num acidente de carro. E foi bem impactante. Foi no dia do aniversário da minha tia. E então, isso, conforme eu ia lendo e estudando, eu ia vendo o quanto era importante acolher a minha criança. E Alice Miller fala muito sobre isso, que muitos profissionais não conseguem lidar com a dor daquelas pessoas que o procuram, porque nunca entraram em contato com suas próprias dores. E isso realmente faz muita diferença. Porque eu recebo muitas pessoas que passaram por outros profissionais e que, infelizmente, em vez de dar continuidade e dar validação a tudo aquilo que a pessoa passou quando criança, eles retraumatizam, ou seja, traumatiza de novo, é uma ferida em cima de onde já existe uma ferida. Porque eles não consideram, não sabem lidar. Eu lembro que uma vez uma pessoa que leu um dos livros que eu indico nos meus artigos, que é Volta ao Lar, ele é outro livro bárbaro. Para quem quer saber as indicações dos livros, tem no meu site, tá? Naquelas abas tem mais indicações, livros e filmes. Lá tem muita dica de filme, muita dica de livro. Inclusive tem alguns livros. O site é rosemerizago.com.br. E tem muita coisa lá no site, mas em relação aos livros tem alguns e-books. Sempre que eu vou achando algum e-book, eu coloco lá o link no site. E esse livro Volta ao Lar, voltando, então a pessoa chegou até mim, isso já faz mais de 10 anos. Ele falou, Rose, eu encontrei esse livro, vi a importância de trabalhar a criança ferida. Eu já procurei mais de 10 profissionais, ninguém trabalha com a criança ferida. E ele chegou até mim, fizemos um trabalho bárbaro e sempre estudando. Agora, recentemente, eu participei de um encontro de 4 dias que teve um treinamento sobre os traumas que vêm da época da gestação. Pois bem, né? Nós já tínhamos os primeiros anos de vida, agora nós temos mais a gestação para explorar. Então, estou sempre estudando. Então, acho que, na verdade, é um processo, né? Eu fui me aprofundando e gostando muito do assunto e vendo principalmente o resultado, principalmente depois que eu me especializei na psicossomática, atendia muitas pessoas que chegavam com sintomas físicos e, ao fazer o nosso trabalho, esses sintomas físicos iam diminuindo até sumir. Então, isso foi me incentivando a me aprofundar cada vez mais. E estou aqui, né,
luta diária, sempre buscando me atualizar para levar informações importantes. E eu digo, eu fui a maior beneficiária desse processo, né? Beneficiada desse processo. Então, quando eu falo que faz a diferença na nossa vida, eu falo porque fez para mim. E eu tenho certeza que pode fazer para você. Como já fez no decorrer desses 25 anos que eu atendo, diferença na vida de muitas pessoas. E eu vejo cada vez mais a resistência que as pessoas têm em atribuir que aquilo que ela passou quando criança é um abuso. E aí, infelizmente, alguns não podem se beneficiar do processo em função dessa falta de informação. E hoje estou aqui, né, com a Karina me ajudando a divulgar esse trabalho incrível e que eu até hoje admiro esse assunto, eu tenho uma paixão por ele e espero que você que está aí me ouvindo consiga se beneficiar das informações que eu possa vir a te passar e faça perguntas. Estou aqui para responder, para esclarecer o que eu puder para você. Legal, Rô. Então, tudo que tu ensina hoje é baseado na tua própria experiência, né? No resgate da tua criança ferida. Muito, muito, muito. Legal. É que eu falo, autoconhecimento, que é o objetivo da análise, só tem começo, não tem fim, né? Então, cada dia a gente vai identificando um pouquinho, cada dia você encaixa uma pedra, uma pecinha do quebra-cabeça, fala, nossa, eu não tinha percebido que isso era por causa daquilo. Então, autoconhecimento é isso, é uma busca sem fim. O importante é a gente começar o processo, entrar nesse caminho. E depois que entrou, também não tem como voltar, não tem caminho de volta, só tem caminho de ida. Mas é o que realmente nos faz encontrar muitas respostas e nos libertar, principalmente, que é o assunto de hoje, nos libertar das escolhas que nós fazemos consideradas erradas, em função da repetição de padrão. Sim, aproveitando que você já entrou no assunto, a gente vai falar de traumas, né? Influência dos traumas nos relacionamentos. O que seria repetição de padrão, Rô, para a gente entender bem? Bom, a repetição de padrão, ela é um assunto super complexo, né? Porque nós estamos sempre repetindo alguns padrões e sequer percebemos. Mas a princípio é o quê? Nos primeiros anos de vida, principalmente gestação, tudo que nós passamos na gestação, e principalmente nos 3 primeiros anos de vida, porque os 3 primeiros anos é a gestação, que é quando nossa personalidade, nosso cérebro está em desenvolvimento. Então, nessa fase, tudo aquilo que nos acontece fica registrado de uma maneira visceral, digamos. Então, você vai absorvendo tudo o que acontece ao redor do ambiente. E quem agora estão provando isso, não sei se você já ouviu falar do livro A Biologia da Crença, e ele faz revelações incríveis sobre a nova biologia e que até o nosso DNA é influenciado pelo ambiente. Então, daí nós começamos a ter uma noção o que quer dizer esses primeiros anos. Como que era o ambiente que você vivia? Como era a relação das pessoas da casa com quem você convivia? É isso que vai formar o seu ser. Então, diante desse ambiente, daquilo que ouvimos e principalmente daquilo que sentimos, nós vamos formar o que nós chamamos de crenças, nossos valores, aquilo que nós passamos a acreditar para o resto da nossa vida. E muitas vezes você não tem acesso a esses acontecimentos porque eles ficam reprimidos no inconsciente. Mas isso não quer dizer que eles não existiram. Então, muitas vezes, você sofreu alguma coisa nos primeiros anos, não lembra, mas está registrado no seu inconsciente. E isso que está registrado no teu inconsciente é que vai fazer você fazer suas escolhas. Então, você faz suas escolhas baseado naquelas experiências que você tem como referência, principalmente dos primeiros anos. E isso é o que vai atuar automaticamente, você não tem controle sobre nas suas escolhas,
principalmente no parceiro ou na parceira, né, no seu relacionamento afetivo, e você às vezes nem se dá conta. E ele vai atuar como? Repetindo aquilo que você conhece. O inconsciente vai buscar parceiros, eu sei que a maioria aqui é mulher, são as mulheres, né? Parceiros que vão repetir exatamente aquilo que você vivenciou nos primeiros anos de vida. É o exemplo mais comum e é o que mais encontramos na literatura, que configura a repetição de padrão, para vocês entenderem, pegando como gancho a pergunta que nós tivemos a semana passada, que é aquela pessoa que conviveu com um pai alcoólatra, violento, e ela, quando se casa, vai se relacionar, ela acaba se casando com um homem também alcoólatra. Muitas vezes é citado na literatura que essa pessoa demora, às vezes, 20 anos para conseguir se separar, porque ela se torna uma codependente, que é outro assunto super sério. E com isso, ela consegue, depois de muito esforço, ela consegue. Mas existe uma chance, uma probabilidade enorme dela vir se relacionar com um segundo parceiro também alcoólatra. Se ela não fizer nenhum trabalho de autoconhecimento, não participar de nenhum processo, a tendência em repetir o padrão é enorme. É o que a gente mais encontra. E quando eu falo alcoólatra, a gente pode substituir por qualquer tipo de patologia. Um pai agressivo, um pai autoritário, um pai ausente. Por que eu falo pai? Porque, em geral, a figura paterna é o que vai nos dar referência da figura masculina. Né? Mas muitas vezes, e homens também, em geral, a figura materna é que vai lhes dar referência da figura feminina. Então, eles tendem também, muitas vezes, a encontrar mulheres como parceiras que são exatamente cópia da sua mãe, só que mais nova. Né? E do mesmo jeito que acontece com nós mulheres, acontece com os homens também. E, além disso, isso foi uma das perguntas. Tem alguma outra pergunta em relação a isso, Ká? A repetição de padrão? Não, em relação a alguém dando exemplo, não, né? Foi mais esse exemplo, né? Não, sobre o alcoólatra foi só essa. Tá. Então, usou o alcoólatra 2 vezes, né? Isso. Inclusive, você falou, até eu ia perguntar, que você falou que ou a pessoa repete ou ela vai para o outro extremo. Podia explicar melhor? Porque eu conheço pessoas que são filhos de alcoólatra e não se casaram com alcoólatras, né? Eu tenho alguns casos, isso é bem curioso, que a pessoa chega e fala assim, olha, Rose, eu tive um pai e uma mãe com referências péssimas, agressivos, autoritários, e meu marido é um doce. Né, isso não é porque ela está muito tempo, não, tipo 20, 25 anos casado, e ele continua. Não tem nenhuma repetição. Quando a gente vai explorar, pelo menos alguns casos que eu já atendi, essa repetição se dá no trabalho, no campo profissional. Em geral, são pessoas que vão se deparar com chefias, com chefes, que acabam fazendo esse papel da mesma forma, as tratando da mesma forma que esse pai e essa mãe a tratava. E o que é mais curioso, e isso eu levei muito tempo, porque assim, você encontra muitos artigos, que eu sempre estou procurando, né, no Google o que tem, né, para buscar atualizações, novas teses, e você vê muitas pessoas falando de repetição de padrão, mas de uma forma muito superficial. O que é importante entender, principalmente na repetição de padrão, é que a situação não precisa exatamente ser igual. Que nem eu dei o exemplo do alcoólatra. Isso é bem claro para percebermos. Mas muitas vezes a repetição de padrão, ela vai se configurar não como uma situação exatamente igual acontecia na sua infância, mas o sentimento que vai te despertar no momento atual vai ser exatamente igual àquele que você sentia há anos atrás. Então, o que eu sempre falo, por exemplo, se você tem uma situação onde acontece algo e você tem uma reação desproporcional, com certeza existe em seu inconsciente um arquivo com muitos conteúdos. Eu expliquei também um pouquinho sobre isso na semana passada.
E isso quer dizer o quê? Quando o novo assunto vai ser arquivado, vai ser guardado nesse arquivo, tende a vir à tona tudo que está dentro dessa pasta, digamos assim. Então, quando eu tenho uma reação desproporcional, eu já sei que abri um arquivo que tem muita coisa lá dentro. Diante disso, eu vou buscar também quando foi a primeira vez que eu senti exatamente o que essa situação atual, o que me fez sentir agora, né, nesse momento atual, qual foi a primeira vez ou a mais antiga que eu já senti. Então, vamos supor, você se sente em qualquer situação atual abandonado. Teve um término de relacionamento e você sente o abandono como algo muito profundo em você. Dói, aquela dor muito forte. Então, e você tem reações bem desproporcionais a qualquer pessoa, a qualquer outra pessoa, vamos supor. Então, você vai fazer o quê? Então, eu imagino que eu possa ter sofrido outros abandonos porque eu estou tendo uma... O seu raciocínio seria esse, né? Eu estou tendo uma reação bem significativa, muito forte. Então eu vou buscar quais vezes durante minha história de vida eu já senti esse abandono. E vai indo cada vez mais atrás, até que você possa chegar no que nós consideramos a origem do seu sentimento atual. A busca sempre é a primeira vez, pelo menos que você tenha um registro consciente. No inconsciente, você vai buscar através, geralmente, de um trabalho de análise. Você pode chegar apenas através ou sonhos ou pelas lembranças que começam espontaneamente a vir, tornar consciente que estava no inconsciente, ou através da técnica de hipnose ou da técnica da imaginação ativa, que são as técnicas que eu utilizo no meu trabalho para acessar o inconsciente. Então, quando eu percebo que o que eu sinto hoje, que é muito forte, é importante que eu vá buscar quando foi a primeira vez que eu já senti isso na minha história de vida. Então, não precisa ser exatamente a mesma situação. Uma situação diferente que desperte o mesmo sentimento também é considerado uma repetição de padrão. Deu para entender? Deu para entender. Até enquanto você está falando, eu ia até perguntar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que essa pessoa teve um pai frio, um pai assim negligente, né, afetivamente. Então rejeitava afetivamente a filha, né? E essa pessoa, no decorrer da vida, sempre se interessou por homens e todos rejeitaram ela, sabe? Todos. Aí a minha pergunta é: o inconsciente falava para ela, ó, vai naquele cara porque ele vai te rejeitar. É assim que funciona? É isso que eu quero entender. É mais ou menos assim, parece absurdo, né? Mas é mais ou menos assim. Eu lembro quando eu fiz uma época, eu fiz o curso de terapia de casal, para atender casal, né? E a professora ótima, Mônica Levi, ela tem alguns livros, hoje ela já está com muita idade, e eu lembro que ela falou assim, gente, imagina a seguinte cena, você está num palco, imagina um show, onde você está no palco, tem 1.000, 2.000 pessoas, quantas pessoas forem, muita gente nessa te assistindo. O seu inconsciente é capaz de escolher a dedo aquele parceiro que vai ser uma repetição de padrão. Nossa. É incrível. Mas aí, né, nós podemos perguntar, caramba, por que o inconsciente faz isso? Ele não pode ser nada bom, ele não está nem um pouco a meu favor. Muito pelo contrário. Ele quer acabar comigo. Tem gente que fala, Rose, você diz que o inconsciente é sábio, ele sabe de tudo, olha o que ele nos provoca. Então, na verdade, é importante sim entender por que acontece a repetição de padrão. Então, vamos imaginar você criança, né? Cada um imagina criança, acontecendo várias situações na sua vida. Você não tem a menor estrutura emocional para suportar e se defender daquelas situações que estão acontecendo, certo? Uhum. Então, quando adulto, o inconsciente busca a mesma situação, como se você repetindo aquela situação já vivenciada na infância, agora adulto, você tem condições e estrutura para se defender. Complexo, né?
Bem complexo. Mas vamos tentar entender, porque é bem importante. Então, por que que o inconsciente repete padrão? Ele repete para que possamos ter a oportunidade de nos defendermos e mudarmos aquilo que não fomos, não capazes, mas não tínhamos estrutura para mudarmos, enfrentarmos e nos defendermos quando criança. Então, é como se fosse um passo para o seu crescimento, como se fosse um passo para a sua evolução, como se fosse não, né? Eu entendo que seja. Então, quando eu identifico um padrão, eu vou falar melhor como que é esse enfrentamento desse padrão, né? Como que a gente para de rompê-lo. Mas, assim, é importante entender por que que o inconsciente faz isso. Ele não está fazendo isso para te punir, porque você é mal, né? Você é má. Ele faz isso como realmente para que você possa enfrentar e falar, eu sou capaz. Fala, mas precisava acontecer isso? De que outra forma você poderia enfrentar essa situação? Geralmente são situações que nós repetimos, que são configurações de trauma. Então, como Alice Miller diz, aquilo que você não enfrenta, os traumas que você não vai buscar entender, elaborar, validar em função de abusos sofridos na infância, eles tendem a se repetir. Por isso que a repetição de padrão, além de tudo, ela está muito relacionada com abuso infantil, seja ele qual for, físico, emocional e sexual, abandono, negligência, rejeição e com os traumas de infância que são configurados através do abuso. Então, a repetição de padrão é um assunto seríssimo, seríssimo, que nós temos que levar assim, buscar a origem, buscar primeiro identificar se ele acontece na minha vida. Então, mesmo, por exemplo, se você não é casada, analise seu último relacionamento, o relacionamento que você está, os 2 últimos relacionamentos. Como terminaram? O que eles tinham em comum? Qual que era o sentimento que predominava no relacionamento que o parceiro te fazia sentir? Por exemplo, ele sempre me humilhava, um exemplo. Me ignorava, me tratava com indiferença. Pegue esses sentimentos que ele te fazia sentir e veja se não são sentimentos que você já sentiu em outros momentos da sua vida. Provavelmente são sentimentos muito conhecidos. Então é importante entender, identificar primeiro se está acontecendo, qual que é o padrão que você está repetindo, a origem desse padrão e entender por que o inconsciente faz essa repetição, por que ele provoca isso. Então, complementando a sua pergunta, o inconsciente, sim, ele é capaz de buscar um parceiro, uma parceira que vá fazer com que seja uma repetição na sua vida. E provavelmente daquilo que mais te feriu. Incrível, né? É que eu sempre falo, entenda assim, o inconsciente como um ser autônomo, que fosse um outro ser dentro de você. Tá? Entenda que o inconsciente é como se fosse uma criança. Ele sente, ponto. Ele não tem um raciocínio lógico do consciente. Ele tem um raciocínio lógico da linguagem dele do inconsciente. Mas não queira entender o inconsciente como você quer entender o consciente. Não vai dar certo. No meu site também tem uma página sobre inconsciente enorme, com documentários, com artigos. Tá muito legal e que você pode acessar e entender. Mas, a princípio, então, imagine o inconsciente como uma criança. Imagina essa criança jogando bola na calçada. A bola vai para o outro lado da rua. Essa criança, ela quer a bola, certo? Ela vai pensar se ao atravessar a rua para pegar a bola, ela pode morrer sendo atropelada? Ela vai pensar que vai ter um buraco no meio da rua e que ela vai cair? Não. Ela vai sair correndo para pegar a bola. Assim funciona o nosso inconsciente. Ele não vai pensar
o caminho que você vai percorrer, se ele vai te levar a tombos, se vai te machucar. Ele quer que você alcance um objetivo. É a mesma coisa a função das doenças e sintomas. Não é o tema de hoje, mas é a mesma coisa. Né? Então, entenda assim, a repetição de padrão podemos considerar como também uma mensagem do inconsciente. Aquilo que ele te chama, ele põe um enorme farol amarelo e fala, atenção, aqui precisa ser revisto. Aí, se eu não quiser olhar, você vai tender a repetir o padrão a sua vida toda, em geral. Se você não repetir, por exemplo, no relacionamento, você pode repetir, por exemplo, na educação dos filhos. Né? Ah, como assim? Muito frequente. A pessoa que apanhou muito durante a infância tende a bater nos seus filhos. Ah, mas eu nunca bati. Que ótimo que você não repetiu. Mas essa não é a estatística da maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas tende a repetir a educação que recebeu. É muito comum a gente escutar, eu prometi que eu nunca ia fazer isso com meu filho. Cá estou eu aqui gritando com ele. Muitas vezes a pessoa faz por falta de conhecimento, porque ela continua, nos dias de hoje, eu escuto isso no consultório, eu batia porque aprendi com meus pais que é importante bater para educar, e continuo acreditando nisso. É? Então, só que a gente não fala de uma palmadinha, são espancamentos, gente. Teve uma vez que uma pessoa que eu atendia, ela tinha um filhinho dela de 4 anos na época, e ela me ligou, e ela tinha um histórico de pai alcoólatra, violento, apanhou muito, e ela estava fazendo todo um trabalho para não agredir os filhos, porque ela já tinha batido. E um dia, ela já consciente de tudo isso, lendo os livros da Alice Miller, tendo autoconhecimento, ela falou que ele a irritou de tal forma, deve ter aberto alguns arquivos, né? E que provavelmente despertou nela algum sentimento já conhecido, e ela teve uma reação total de violência e começou a espancá-lo. E ela falou que não conseguia parar. Palavras dela, eu não consigo parar de bater. É como se você ficasse tomado. Você surta mesmo, você não tem, a sua razão some, você fica totalmente como se fosse no automático e sendo conduzida e controlada por conteúdos que estão no seu inconsciente. É muito sério. A gente age aquele exemplo da bola que você deu do menino que busca a bola, não pensa na nossa, ficou bem claro, porque a gente busca de uma forma cega, né? Exatamente, de uma forma cega. A pessoa não... são mecanismos automáticos. Tudo que o inconsciente faz é automático. Né? Então, a gente dirige de uma forma automática, a gente muitas vezes come de forma automática. Então, o que acontece? Conteúdos que provocaram dor, você tende a reprimir. E aí você vem com as defesas para não entrar em contato com essas dores. Só que essas situações, doenças, repetição de padrão, sintomas físico-emocionais, é como se dissessem, olhe para esses conteúdos. Enquanto eles não se tornarem conscientes, nós não conseguimos obter controle. Quem vai ter o controle vai ser sempre o inconsciente. Eu só consigo controlar aquilo que eu torno consciente. E mesmo assim, com muita dificuldade, com muito trabalho, arregaçar muita manga, porque do contrário, não é, mesmo com muito autoconhecimento, às vezes a gente repete padrão. Imagina sem autoconhecimento, sem ter consciência da origem, de que estou repetindo um padrão. Essa semana mesmo, né, você recebeu e-mails, eu recebi e-mails em função da semana passada, de pessoas relatando que conseguiram identificar os traumas que sofreram na infância a partir do momento que nos ouviram a semana passada. Que apesar de sintomas que tinha, repetição de padrão que tinha escancarado, ela nunca tinha entendido aquilo como consequência dos seus primeiros anos. Não tinha tido essa informação, não tinha feito essa associação. Porque muitas vezes também depende
muito de estarmos atentos, né? Eu acho que nada acontece por acaso, né, Karina? As pessoas em geral, às vezes você ouve algo, mas você não relaciona com aquilo com a sua vida, com o seu passado, em função das defesas que nós temos. Então eu creio que tudo acontece quando tem que acontecer. Então, se é nesse momento, é porque talvez anteriormente, às vezes a pessoa não tinha maturidade emocional Aproveitando que você para está falando enfrentar. de trauma inconsciente, né, que é o assunto principal, eu vou fazer a pergunta de uma participante que me enviou por e-mail, tá? Tá, vamos lá. Algum trauma, mesmo que inconsciente, pode ser um fator contribuinte para na vida adulta ter medo de afeto? Eu considero relacionamentos, sobretudo amorosos, como algo para dominação. Tenho 38 anos e nunca me relacionei com ninguém porque tenho medo. Sofro muito por isso, pois sempre desejei ter alguém, mas toda vez que surge uma oportunidade me auto-saboto. Infelizmente, tem mais algo aí nessa pergunta? Não. Infelizmente, eu lamento muito, né, pelo seu histórico. Pode ter algo que você não lembre, porque o que você passa, né? Claro que você está resumindo aí, mas nos leva a pensar que pode ter sim, deve ter uma origem para isso. Dificilmente alguém vai ter essa dificuldade que você tem em relacionamento, de não conseguir nem se aproximar, sem nenhuma origem para isso. Claro que eu não posso afirmar, não conheço histórico de vida, mas eu te indicaria, te sugiro que procure fazer um trabalho, uma análise principalmente, que vai buscar conteúdos do seu inconsciente, através de sonhos, se você tem sintomas físicos ou repetição de padrão, não necessariamente em relacionamento que você não tem mais relacionamento afetivo, mas no relacionamento com as pessoas em geral, amigos, família, como que são esses relacionamentos, como é a sua vida profissional. Então tem muitos aspectos que podem ser explorados para ajudar na identificação da possível origem dessa sua dificuldade, que, a meu ver, pode estar sim reprimido no seu inconsciente e que pode ser responsável por você ter essa dificuldade que você relata. Infelizmente, acontece sim dessa forma. Tem pessoas que, dependendo do abuso que sofreram, elas não conseguem não conseguem receber um abraço. Se alguém se aproximar para abraçá-las, elas simplesmente empurram, repelem totalmente, muitas vezes não sabem. Volto a falar, já falei a semana passada, mas para quem não estava e não assistiu, do filme Nome da Justiça. Ele está no meu site também, na parte de filmes, de psicologia, porque ele fala exatamente como o inconsciente trabalha. É um caso verídico de uma promotora, que ela tem uma reação totalmente desproporcional durante uma audiência, em função de um abuso que ela sofreu, que ela não tinha a lembrança consciente, mas ele estava lá atuando. E na relação, ela era casada, mas mostra partes do filme o marido dormindo e ela na sala trabalhando, né? Então, ele mostra muitas partes do filme, mostra exatamente como funciona nosso inconsciente. E aí ela vai, no caso, ela foi para uma psiquiatra, e elas identificam que ela tinha sofrido abuso sexual do pai. E mesmo a família negando, ela considera as mensagens que ela recebeu, isso que eu acho bárbaro nesse filme, ela rompe com essa família, inclusive a irmã dela briga com ela, porque ela não tinha condições de conviver com aquelas pessoas que abusaram, porque a mãe dela sabia, e ela começou a ter, então as lembranças começaram a vir do inconsciente, tornando-se consciente, e ela respeitou essas imagens, essas lembranças que vieram, e ela viu como ela foi tendo condições de lidar com as situações atuais, a partir do momento que ela lembrou do que tinha acontecido, e ela consegue mudar a sua vida. Então, o que eu falo, gente, quando nós falamos de que sintomas físicos, eles simplesmente se curam quando você cuida dessa criança ferida, você entra em contato com todos esses conteúdos reprimidos, quando você começa a fazer um trabalho de autoconhecimento e análise, eles começam a vir à tona, é incrível, às vezes, na primeira sessão eu sempre aviso a pessoa,
Se você não lembra geralmente dos seus sonhos, provavelmente essa semana você vai lembrar. Não se assuste. Se você não lembra de situações que você vivenciou quando criança, provavelmente vai vir à tona. É como se o inconsciente soubesse que tem alguém lá para ajudar você a validar os seus sentimentos e ele começa a enviar conteúdos até então reprimidos. É incrível, mas acontece assim. Ele começa a enviar lembrança, ele começa através de sonhos ou lembranças mesmo. Ele fala, nossa, algo que eu nunca mais tinha lembrado veio à tona, né? Tornou-se consciente. Como isso? O inconsciente sabe que ele pode enviar. Porque o que é muito importante em todo o trabalho e que cada um pode fazer por si é a validação. Validar que aquilo que você sentiu foi de fato um abuso, né? Você sofreu um trauma e um abuso na infância e que provavelmente, claro, como todo abuso, deixou sequelas. E quando você começa a considerar isso, aí sim você começa a entrar num processo de cura. Porque eu só posso curar aquilo que eu tenho consciência. Do contrário, eu não vai continuar se repetindo. Sabe? Então, os traumas, o abuso estão totalmente relacionados com o inconsciente e com a repetição de padrão. E nesse filme ela lembra na terapia porque ela começa a escrever e cai uma ficha e depois ela faz a hipnose, né? Pra Você assistiu, né? assistir. A psiquiatra orienta que ela escreva uma carta, que é uma técnica que a gente usa muito. E nessa carta ela escreveu, quando ela foi reler a carta, eles viram que tinha um detalhe lá. Como assim? Voltaram e começa a demonstrar que ela tinha sofrido um abuso que tinha tudo a ver com as dificuldades que ela tinha na vida adulta e que ela não relacionava. Sequer tinha consciência. É muito comum. As pessoas têm todas as dificuldades e são sequelas do abuso, mas não lembra do abuso. E muitas vezes a repetição de padrão, por exemplo, você pode estar com um parceiro que te trata muito mal, que te humilha ou que te bate, e você não lembrar que você passou isso na infância. E passou. Você pode falar, mas alguém que apanhou pode esquecer? Pode. Pode esquecer. Dependendo, às vezes, do abuso, às vezes, quanto mais violento, mais difícil, às vezes, é lembrar. O inconsciente, ele deixa reprimido como uma forma de te proteger daquela dor. Mas ela continua machucando. Não é porque está no inconsciente que eu não sinto nada. Eu sinto, só não tenho consciência. Por isso que geralmente vem em forma de doença. Então, o que a gente trabalha muito, para quem não tem sintomas físicos, quem tem a gente considera, e quem não tem é na prevenção de doenças ou sintomas físicos. É uma pergunta de uma participante da semana passada. Ela fala assim, fui adotada, meus pais me davam muito amor, mas ao mesmo tempo eram muito críticos. Meu marido é muito carinhoso, mas ainda sonho com um príncipe encantado. E daí ela finaliza perguntando, por que me apaixonei pelo meu psiquiatra? Nossa, nós temos muitas questões aí, né? Inclusive, quando a gente fala da adoção, quando uma pessoa é colocada para ser adotada por uma outra família, seja qual a intenção que for, é para o bem dela, não tem condições, seja o motivo que leva uma mãe biológica, um pai biológico a fazer isso, nós temos que considerar que o abandono e a rejeição já está registrado no seu inconsciente. Tá? Por mais que ela venha a ser adotada por uma família muito amorosa, ela pode vir até ser atraída por um parceiro que vá abandoná-la e rejeitá-la. Porque é o padrão que ela conheceu muito cedo, ainda na gestação. E porque... e aí, então, aí tem o fato dela ser adotada ou abandono. Que bom que ela sabe. Tem pessoas que eu já atendi que não sabiam conscientemente que eram adotadas e tinham sonhos que as indicava que tinha alguma coisa relacionada ao nascimento dela e que ela tinha sido adotada. E isso é muito comum. O inconsciente envia mensagens para a pessoa quando ela não sabe. Eu já conheci várias histórias, já atendi vários casos assim. Aí ela diz que tem um marido bem amoroso, mas ela continua esperando pelo príncipe encantado.
Então, o quanto amoroso é esse marido, mas não o suficiente para suprir com as suas necessidades emocionais. O que está acontecendo aí? Então, é preciso explorar esse relacionamento. Esse marido, por mais amoroso que seja, mas assim, ela não se sente merecedora, ou ela não se sente confortável com uma situação que talvez não seja aquela que está registrada no seu inconsciente. Porque assim, se eu vivi uma situação de abandono, de rejeição, ou de apanhava quando criança, a minha tendência vai ser só estar confortável em ambientes assim. Eu vou ter muita dificuldade em estar em ambientes que não tem esse tipo de padrão de comportamento. Por mais que eu fale, eu não quero estar nessa situação, meu inconsciente vai se sentir atraído por situações assim. Então, mesmo você está sendo bem tratada, aquilo não é, às vezes, muito... não te toca, não é o suficiente para você. E aí ela diz que espera o príncipe encantado, né? Ela acaba tendo um pensamento mágico. E tem uma outra situação que ela coloca aí, que podem ser todas terem relação ou serem independentes, que é o se apaixonar pelo psiquiatra. Isso é algo muito comum de acontecer, porque geralmente você não sabe da vida do profissional, então você projeta, espelha, você imagina que ele tem uma vida perfeita, como se ele, sabendo lidar com os problemas e dificuldades das pessoas, ele não tivesse problemas. Nós somos seres humanos, também temos problemas. Mas as pessoas não têm, elas idealizam. Então, no caso, como ela já tem esse pensamento do príncipe encantado, me parece que ela pode ter, claro, eu estou falando uma possibilidade, que eu não conheço a história dela, mas uma possibilidade dela ter um padrão de idealização. Então, ela idealiza o príncipe encantado, ela idealiza o profissional que a atende, e aí ela projeta tudo, né? Esse, inconscientemente, o inconsciente teria um raciocínio assim: essa é a pessoa que vai suprir todas as minhas necessidades emocionais. E possivelmente nem seria se acontecesse. Agora, o que é importante, que eu diria, é leve essa questão para ele. É importante falar, porque vai entender o que eles podem discutir, conversar sobre o que ela está projetando nele. Que sentimentos ela está, que necessidades emocionais ela está esperando que ele supra. Então é importante sim que ela fale com ele, se é que ela já não falou sobre isso. Mas tudo pode estar relacionado sim. Legal, Rô. Agora eu vou passar aqui para as perguntas do pessoal que está ouvindo. A pergunta da Maria Isabel é a seguinte: é sobre o que a gente está falando até agora, né? É possível uma mulher se casar 2 ou mais vezes e escolher os maridos com diferentes tipos de comportamentos do pai dela? Alcoolismo, infidelidade, etc. Pode uma mulher repetir mais de um tipo de padrão? Interessante, né, essa pergunta. Muito interessante, claro que pode, né? Tudo aquilo que a gente vivencia nos primeiros anos podem se repetir das mais diversas formas. Mas, então, quer dizer, já pensou, você tem um pai, por exemplo, olha um dado bem importante. Por exemplo, se teu pai trai sua mãe, não é você que está sendo traída, é sua mãe. Você pode repetir um padrão de infidelidade. Né? Por quê? Vamos supor que o seu pai batia na sua mãe quando você era pequena, não batia em você. Eu expliquei também isso a semana passada, mas eu vou repetir que é bem importante. Quando você assiste um abuso, uma agressão, por exemplo, o teu pai batendo, principalmente dependendo da idade, você então vê o seu pai batendo na sua mãe, mesmo que ele nunca tenha encostado a mão em você, vai ser configurado um abuso físico. Você vai ter as mesmas sequelas se você tivesse apanhado, como se ele estivesse batendo em você. Então, considerando que eu podemos ter as mesmas sequelas só de assistir, então tudo aquilo que eu presencio quando criança e que eu sinto, que eu percebo, eu posso vir a repetir, mesmo não tendo passado diretamente. Tanto é,
Esses dias eu estou estudando muito a tese da Eleanor, eu tenho colocado algumas coisas, é uma PhD sobre o início da vida, ela estuda há 30 anos sobre a concepção e gestação, e os 3 primeiros anos, e lá no meu site, na primeira aba, tem meu trabalho e tem abaixo Pais Conscientes. Eu estou colocando um material bem interessante. Tem um vídeo dela que eu fiz no site, um sobre a concepção e um sobre os 3 primeiros anos. É bárbaro. E ela fala lá, isso é algo que a gente trabalha na psicossomática também. Você tem um filho e tem um problema, ela falou assim, se é no primeiro ano, até os 9 meses, por exemplo, seu filho com 8 meses tem um sintoma físico. Ela fala assim, vá no mesmo mês correspondente à gestação. Então, no 8º mês de gestação, o que estava acontecendo que gerou isso nele? Tá dando para entender? Tá dando para entender, sim, Rô. O assunto é complexo, Olha mas que, fica então, bem. isso com a criança até 9 meses. Então, se no 5º mês seu filhinho teve um problema físico qualquer, um sintoma, lembre o que você passou no 5º mês de gestação. E muitas vezes que tem, que é sobre, tem pessoas que acontece no aniversário dela, se acontecer alguma coisa na infância, pode acontecer. Tem vários fatores que estão relacionados com os nossos primeiros anos e aquilo que nós presenciamos. Então, no caso dela, pode acontecer, sim. E daqui a pouco, será que vai dar tempo de falar como romper um padrão, que é o mais difícil? Pois é, eu tô Gente, aqui. eu não Será que eu sei, pergunto? teve uma pergunta aí, que eu não me lembro bem a pergunta, mas eu sei, é importante vocês entenderem assim. Quanto mais cedo nós sofremos um abuso, mais profundo será o dano. Então, tem pessoas que acham assim, se eu sofri um abuso com 7 anos e eu não lembro, então não vou sofrer as consequências desse abuso. Errado, vai estar no teu inconsciente. Ah, mas e se eu sofri algo com 4 aninhos? Então esse não, né? Esse vai ter mais danos ainda. E tinha uma menina que eu atendi, ela tinha separado do marido, eles separaram quando a filhinha deles tinha 1 aninho de idade. E depois de um tempo ele chegou para ela e falou assim, olha, eu quis separar logo quando ela tinha 1 aninho, porque aí ela não ia lembrar, então ela não ia ter nenhum trauma. Exatamente o contrário. Quer dizer, o trauma não é pela separação, né? Estou mostrando o raciocínio dele. Então, aquilo que nos acontece quando estamos na barriga da nossa mãe vai ter muito mais consequências do que o que acontece com 1 aninho. E com 1 ano vai ter mais consequências do que acontece com 2. Então, quanto mais nova a criança, mais profundo será o dano. Então, dá para ter uma noção, né, do que nos acontece durante a gestação. Tem gente que às vezes lembra, tem alguma recordação do que ela ouvia. E outra coisa que é importante, que fala sobre pais conscientes, a gestação, é o momento da descoberta da gravidez. E principalmente quando a mãe conta para o pai, dependendo da situação, se não era programada, às vezes se não estão juntos, se não estão casados. O impacto desse pai, o impacto da resposta desse pai vai ter sobre a mãe, vai automaticamente comprometer e ter impacto também sobre o bebê. Por exemplo, uma mãe que é abusada gestante, hoje está sendo considerado como abuso fetal. Esse feto já vai ter consequências de um abuso, como se ele próprio já tenha sido abusado. Que é A Vida Emocional do Feto, que é outro livro interessantíssimo, que é O Bebê do Amanhã, que fala sobre a vida emocional do feto. Hoje tem pesquisas bárbaras, né? Com a tecnologia, com a ressonância, tudo aquilo que nós acreditávamos sem provas, hoje está sendo provado. Nossa, que interessante, né? Esse lance do Muito. feto. Porque a gente não tem, acha que não tem memória consciente, né? Mas fica tudo lá, tudo registrado lá. Quanto mais novinho, pior o dano. Exatamente. Nossa, interessante, Rô. Vou fazer mais uma pergunta aqui, tá? Tá, vamos lá.
É que ele atualiza rápido, então assim, eu consigo ver de todo mundo. Eu vou tentando aqui, mas ele atualiza muito rápido. Ana Boldrini Zardo. Pelo que eu entendi, a pergunta dela é sobre quebra de padrão, né? Aí ela fala assim: a repetição acontece para poder transformar o passado e o futuro, pelo que eu entendi. Mas como entender o que deve ser feito? Deve ser um processo longo e bem difícil de conseguir. Será que o próprio inconsciente não pode deformar? Eu entendi que ela está perguntando como que a gente quebra o padrão e se o inconsciente não pode sabotar a gente. Foi isso que ela perguntou, eu acho, né? É, existem várias formas de sabotagem. Agora, assim, como quebrar o padrão? Realmente é um processo difícil, não vou iludir ninguém, não falar que é fácil, mas eu não vejo outra forma de nos libertarmos. Ele, em geral, é o que eu falo, quando você identifica um padrão, que é o primeiro passo, busca identificar a origem, e aí você decide quebrar o padrão, você acontece, é muito frequente, eu falo, parece que o universo, o nosso inconsciente, fica nos testando. Volta, você continua ainda atraindo aquele padrão que você não quer mais. E aí é como se estivesse mesmo te testando e você dizer, não, eu não quero, eu não aceito isso mais na minha vida. Então tem que ser persistente, muito. Porque imagina, você estava num padrão há 20, 30, 40, 60 anos. De repente você quer, com um lapso, uma consciência, né, algo que se tornou consciente muito recente, que comece a atuar redondinho na sua vida. Né? Eu já vou conseguir, agora eu já estou consciente, não é assim que funciona. O fato de eu me tornar consciente de um abuso, de um trauma, de uma repetição de padrão, não atualiza, não sei se de repente foi essa palavra que ela queria usar, não atualiza no inconsciente, automaticamente. Por isso que nós sofremos muito. O inconsciente não se atualiza sozinho, gente. E para que, é o que eu falo assim, se você viveu 40 anos repetindo algo, no mínimo você tem que exercitar 40 anos no padrão saudável, para depois ficar 0 a 0. Eu sei que né? Mas assim, claro que nós não vamos levar tanto tempo assim, estou brincando. Mas precisa de um certo tempo para esse processo ser inserido internamente. E não são processos simples e superficiais. Você não vai, que eu falo, né? O inconsciente está sempre relacionado com o mar. Você não vai conseguir aprofundar muito no mar sem você estar com equipamentos, você tem tempo para ficar lá. É a mesma coisa em relação ao nosso inconsciente. É preciso saber lidar com esses conteúdos que tornam-se conscientes. Por isso que é sempre importante fazer todo um trabalho com um profissional qualificado. E principalmente com um profissional que trabalhe traumas de infância e possa validar sua dor e não retraumatizar. Isso tem que tomar muito esse cuidado. Então, o inconsciente, como quebrarmos? Pela consciência. Né? Então, por exemplo, eu percebo que eu estou casada com meu marido é alcoólatra, isso é uma repetição do meu pai. O que eu faço? Eu vou separar ou eu quero continuar casada? Esse marido está buscando tratamento ou independente dele se tratar ou ele se tratando ou não, eu vou me separar? Primeiro precisa entender a situação toda, seja ela qual for, tem que explorar. Explorando a situação, decidindo o que vai ser feito, colocar em prática. Isso tudo leva um tempo. Não é possível fazer isso de uma hora para outra. Ah, eu estou batendo no meu filho. Como eu paro com esse padrão? Eu sei que é uma repetição. Geralmente, né? Toda criança abusada tende a ser um abusador adulto, mas podemos parar com isso. Então, como eu paro? Eu não quero mais bater no meu filho. Primeiro, a consciência. Conseguir identificar que eu estou repetindo um padrão. Qual é a origem? Eu apanhava do meu pai na infância ou da minha mãe. Identificar a origem. O que eu vou fazer? Eu vou exercitar pela observação. Toda vez que eu perceber que eu estou irada, estou perdendo o controle, estou indo em direção para bater do meu filho, eu já dei um tapa nele, eu vou me afastar da situação
Porque eu sei que se eu ficar lá, eu não vou ter o controle, porque quem está no controle ainda é o inconsciente, porque está muito enraizado. E eu vou me afastar da situação para que eu possa voltar a ter controle, e aí eu analiso o que aconteceu. Cada vez que você for em direção a repetir o padrão, você vai começar a parar e observar o que você sente, lembrar da origem e o que você deseja para o momento atual. Você está com isso ajudando a atualizar todo um raciocínio, todo um pensamento. E cada vez que você faz isso, é que nem nós trabalhamos com trauma. É importante contar, recontar e recontar. Cada vez que você faz todo esse trabalho de pensar na origem, pensar o que você quer agora, você está atualizando todas aquelas crenças que até então não estavam atualizadas em função de você ter acreditado como verdade absoluta. Então, se eu acredito, a minha crença é que eu tenho que educar meus filhos batendo, bater é uma forma de educá-los, eu tenho que atualizar essa crença. Então, faz um tempinho eu atendi uma moça, ela veio de, acho que, se eu não me engano, é do Peru, e parece que lá o filho dela hoje tem 12, 13 anos. É muito comum na infância a criança apanhar com uma madeira. Essa madeira, os pais deixam várias madeiras na casa, e quando a criança faz algo que é considerado errado, ela tem que escolher a madeira que o pai vai bater nela. Nossa, sério? Quando ela chegou até mim, ela tinha feito isso, né? Ele 12, 13 anos, não fazia mais, mas tinha feito, quer dizer, muito recente. Ela começou a ver a infância dela, viu que ela estava repetindo um padrão, de que ela tinha sido educada assim, educada, claro, entre parênteses, né? Como a Alice Miller fala, se somos educados ou deformados, eu concordo com ela, de educação não tem nada nesses abusos. E aí ela começou a devorar os livros da Alice Miller, até que chegou um dia, ela sentou com o filho, né? O que fazer, por exemplo, se eu repito um padrão, por exemplo, com meu filho? Explicou que ela estava tendo consciência do que ela tinha feito, que ela estava tendo informações sobre o que ela tinha feito com ele, que era muito errado, e ela pediu desculpas. Ela falou que foi os dois chorando muito, foi muito emocionante, foi uma das melhores conversas, o filho se aproximou demais dela, falou, eu vou levar essas informações para os meus coleguinhas, né? Estão morando no Brasil, mas ele falou que tinha outros colegas que apanhavam, eu vou alertar os meus amiguinhos que apanhar não está certo. Então foi bárbaro, foi super libertador para essa mãe perceber que aquilo que ela estava fazendo com o filho era uma repetição de padrão em função de um abuso que ela tinha sofrido quando criança e não tinha identificado que ela tinha sofrido abuso e muito menos que ela estava se tornando uma abusadora. Então olha como vai passando de geração para geração e as pessoas não têm noção o quanto isso é sério e infelizmente frequente. Não, e se hoje é difícil, né, Rô? Porque ainda em pleno século XXI, ainda existem pessoas que acham que fazer terapia, análise é coisa de louco ou de gente fresca. Imagina na época, né, antigamente, dos nossos pais e dos nossos avós, que nem se falava nisso. Com certeza, é. Se a gente for imaginar os nossos avós criando os nossos pais naquela época, né? Como foi a vida dos seus pais quando criança? O que eles passaram? Por exemplo, se eu lembrar da minha avó, o pouco que eu tenho de informação, infelizmente ela é falecida, mas minha querida, minha mãe eterna, ela veio com 3 aninhos da guerra na Rússia. Você imagina uma criança com 3 anos enfrentando a guerra e vindo para um país só com uma mala com algumas coisas, sem nada. Quanta sequela? Uma delas ela tinha, que era guardar alimentos, né? Lataria. Pelo medo, isso ainda tem muita gente, né? Que infelizmente, mais os nossos avós, bisavós, que tem essa sequela que às vezes passa de geração. Pode passar para os filhos, né? E para os netos. Porque você vê isso desde criança, então tem que guardar muito, fazer muita reserva de alimentos, pelo medo que eles passaram na época da guerra, principalmente que eram crianças. O pessoal da faixa de 80 anos, 90 anos que passou isso,
quando criança e pode ter transmitido esses mesmos traumas aos filhos. É passado de geração. Tem um outro estudo que fala, né? Esse é um dos traumas que é passado de geração. Então, olha só como vai, né? Por isso que nós dizemos o que é preciso agora é que as pessoas, antes de ter filhos, comecem a parar para pensar, que é todo esse trabalho que se chama pais conscientes. Pare antes de ter filhos. E é legal porque eu tenho recebido muitas meninas na faixa de 20 e pouco, 30 anos, onde toda a família está cobrando, você está casada há 3, 4 anos, você não vai ter filhos? Ou hoje nem precisa estar casada, né? Hoje o pessoal está tem muito mais liberdade. E, nossa, você já tem 30 anos, vai ficar para titia? É muito comum hoje. E elas dizem, eu não quero ter filhos. Muitas em função do autoconhecimento. E eu sei que vai ser muito difícil, eu tive uma infância muito dolorosa, dificilmente eu não vou repetir nos meus filhos. E eu não quero isso. Então hoje as pessoas estão, algumas que têm acesso à informação, estão escolhendo não ter filhos. E isso mostra o quê? Oi? Talvez com medo de repetir o padrão, né? É um dos motivos por medo, por não querer, por ter consciência que é possível repetir o padrão, e por mais consciência que se tenha, pode ser que não tenha controle de tão profundo que foi o dano. Então, uma criança que ela é abusada, por exemplo, desde os primeiros meses, é muito profundo o dano. Provavelmente esse cérebro está de forma permanente comprometido em algumas partes dele. Então, é muito profundo o dano, com certeza. Então, quer dizer, mostra que as pessoas estão tendo mais consciência dos seus atos. Antes era esperado ter filhos, era algo natural, casou tem que ter filhos. E não é bem assim que funciona hoje. Hoje, a gente já sabendo das sequelas e consequências, as pessoas estão parando para pensar. E a Eleanor, doutora Eleanor, ela... Só deixa eu pegar um pouquinho de água. Ela está fazendo... Até eu coloquei no meu Face pedindo para as pessoas assinarem Ela está pedindo já está há 5 anos no governo, pedindo para colocar na grade do segundo grau, agora é fundamental, né? Sim. A cadeira de pais conscientes, para ensinar os jovens a pensar sobre ser pai, mãe, a serem pais. E não sei, né, o quanto o governo tem interesse nisso, né, porque quanto mais alienados, melhor. Mesma coisa, se tivéssemos psicologia desde os primeiros anos de vida e aprendêssemos a lidar com nossos sentimentos, a identificá-los desde os primeiros anos, imagina quanto sofrimento evitaríamos, quantas doenças deixaríamos de ter, quanta economia teria o próprio governo, o próprio sistema de saúde. Mas isso não é interessante, né? Se as nossas doenças estão advêm dos nossos primeiros anos de vida traumáticos, por que não fazer todo um trabalho em cima disso? Por que essa médica, a doutora Eleanor, está há 5 anos com esse projeto, esperando alguma coisa, não sei como que está aí o processo, e ela já enviou essa tese dela para não sei quantos países. Ela está divulgando isso não só aqui no Brasil, ela é do Rio. Ela está divulgando para diversos países. A tese dela tem mais de 1.500 folhas. Ela estava na íntegra, disponível na internet. Agora não está mais. Ela está pedindo uma doação de R$30 para continuar divulgando esse trabalho, para ter acesso. Ela dá uma senha para você ter acesso à tese. Mas é uma tese maravilhosa. Mas os vídeos dela estão no canal do YouTube dela, está no site dela. No meu site tem alguns vídeos. Tudo isso está livre para as pessoas acessarem. Então, só voltando, o quanto é importante pararmos de se ter filho e continuar os abusos sofridos sem consciência. Então, isso para de ter filhos. Vamos começar a repensar como está sendo a educação dos que já estão aí. E começar as novas gerações pensar como que vai ser a educação desses filhos. Então, hoje, quando alguém fala, eu decido não ter filhos, é uma pessoa muito consciente.
Não quero correr o risco de repetir nos meus filhos aquilo que eu passei na minha infância. Ah, isso é egoísmo? Não, muito pelo contrário, é responsabilidade. Eu tenho atendido muitas pessoas com essa consciência hoje. Algo pensado, decidido. Né? Legal, Rô, obrigada pela tua resposta. Nossa, esse assunto rende, né? A gente está chegando no final, não dá vontade de ir embora. Estamos chegando no finalzinho. O Marcos Ribeiro perguntou o nome do livro. Volta ao Lar, é o nome do livro que você citou? É, Volta ao Lar. Se eu não me engano, esse livro eu tenho o e-book dele, se você acessa o link no meu site. No meu site, rosemeirizago.com.br, tem as abas. Abaixo do vídeo do mar, tem sobre, tem meu trabalho, tem mais. Em mais, você abrindo a abinha, vai ter lá embaixo indicações. Indicações, você vai abrir, vai ter livros e filmes. Entrando em livros, você vai, Volta ao Lar, livros sobre a criança ferida, livros sobre a criança interior. Lá tem vários livros e um deles é Volta ao Lar, que se eu não me engano, eu tenho o e-book e o link está lá. Você clicando lá, você vai ter acesso ao e-book. E tem muitos outros livros bem interessantes. Livros sobre trauma, livros sobre abuso infantil, livros sobre criança ferida, filmes sobre criança ferida, filmes sobre indicações de psicologia, e alguns que eu encontrei o link, tem o link também. O Em Nome da Justiça também está lá. É só clicar, você já abre na... Depois, se quiser, coloca em tela cheia, você já abre na hora. Legal. Antes da Volta gente... ao Lar, do Bárbaro. Na Volta ao Califórnia. Lar, né? Oi? Volta ao Lar, então, o nome do livro. Isso. Karina, na Califórnia, o autor desse livro, do Volta ao Lar, e ele tem Volta ao Lar e Curando a Vergonha Tóxica. Ele fala muito sobre a vergonha, que a criança, o que mais passa na infância é vergonha. E ele fala que é que nem um tóxico, ela nos toxica. E o livro dele é tão profundo que você lê, você tem que ler e reler. E ele fala muito sobre Alice Miller, e ele dá muitos exercícios, e lá é muito comum ele, por exemplo, ele faz workshops sobre a criança ferida semanalmente. Lá isso é comum para 100, 200 pessoas. E aqui nós temos uma grande dificuldade das pessoas terem consciência da importância desse trabalho. Assim, às vezes eu falo, me faltam palavras para expressar o que significa você cuidar da sua criança ferida. Você aprender a acolher a sua criança e o poder de cura que isso definitivamente traz. Não é algo que pode ser. É assim, eu falo com muita certeza, porque eu sei o que eu vejo no consultório com as pessoas que eu atendo. Eu sei o que é capaz de fazer quando você acolhe. Eu já ia falar estou cansada, mas eu não estou cansada, eu não vou me cansar nunca de ver pessoas encontrando a cura de doenças, se curando definitivamente, não tendo mais sintomas físicos seríssimos, em função de entender a origem de tudo que elas passaram e entrar em contato com todos esses abusos, com essa repetição de padrão, com toda a dor que isso proporciona e se libertarem. É uma libertação, de verdade. Como a Alice Miller fala, que é o título do livro dela, A Verdade Liberta. E liberta, com certeza. Por isso, aquele exemplo que eu dei da criança quando ela é adotada, e ela às vezes não contam para ela, e ela tem sonhos sobre isso, que a faz desconfiar e ela vai em busca da sua história verdadeira. O inconsciente está com tudo registrado, desde a nossa concepção. Existem estágios durante a concepção e suas sequelas. Existem estágios, né? A Eleanor fala no vídeo dela sobre a concepção, o primeiro, que eles dividem em trimestre, né? O primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro trimestre. O que estava acontecendo quando você estava na barriga da sua mãe? Qual era o ambiente? Muitas vezes nós não temos nem mais essa informação. Nós vamos levantar possibilidades pelos sintomas, por aquilo que nós estamos vivenciando.
Agora, outra coisa que infelizmente existe, é as pessoas terem dificuldade de aceitar que aquilo que elas passaram é suficiente para originar tudo que elas têm nesse momento. E é suficiente sim. Um abuso na infância é algo seríssimo. E tem pessoas que falam assim, eu só apanhava de ferro, de fio, de vassoura. Não passei nada, não. É muito comum também, antigamente, né, colocar as crianças ajoelhadas no milho, até sangrar. E tem pessoas que consideram isso ainda... Eu não faço, mas eu não vejo nenhum problema eu ter passado por isso. Mesmo ela não vendo problema, ela vai ter consequência. Então, a nossa maior dificuldade em levar essas informações adiante é que as pessoas acreditam, uma que elas falam assim, que você falou agora há pouco, não vou mexer em vespeiro, né? Por que eu vou mexer em algo que vai me trazer dor? Não tô louco? Não, você pode ficar louco, né? Desenvolver uma doença, até um transtorno, se você não lidar com essas dores reprimidas. Agora, lidar com a dor, que eu entendo, não enlouquece ninguém, muito pelo contrário, te impede de adoecer. Te impede de continuar repetindo um padrão. Então, o importante sempre é a conscientização. E quanto mais você busca estar consciente do que te aconteceu, mais o inconsciente vai liberar lembranças até então reprimidas. Legal. É um processo. Então, aquela história, né, aquele dito popular que diz, o tempo cura tudo. Com relação aos traumas de infância, não é bem assim, né? Verdade, o tempo não cura trauma de infância. É super importante isso, Karina. O tempo não cura traumas de infância. É preciso ficar bem claro isso, entender muito bem isso. Infelizmente, o inconsciente não se atualiza, né? E o tempo não cura nenhum abuso e suas sequelas. Você fala, mas eu não vou voltar lá e apagar. Infelizmente, nós não temos uma borracha para apagar. Mas nós podemos sim impedir que esses abusos continuem a se repetir. E que é bem importante, que eu não falei sobre a repetição de padrão, e que é um dos primeiros sintomas, é você, e como identificar, é você observar como você se trata. Muitas vezes você está repetindo o padrão na forma de se tratar. Não é nem em relação como o outro te trata e nem o que o outro te desperta. É em como você se trata. Você é amoroso com você? Você se cuida? Você se acolhe? Porque às vezes você... E em geral, como as outras pessoas também te tratam. E está sendo reflexo dos nossos primeiros anos de vida. Tendemos a nos tratar como fomos tratados. Se você foi tratado com negligência, com abandono, provavelmente você é negligente consigo mesmo, com cuidados básicos de saúde, de alimentação, com necessidades básicas. Quem dirá emocionais. É verdade. Eu vou ler o último comentário, porque tem a ver com a questão da adoção, que a gente está chegando ao fim já. E o Marcos Ribeiro falou, sou filho adotivo, para mim estava tudo bem, até conseguia falar sobre o assunto numa boa. Mas aí uma profissional me fez umas perguntas e abriu a ferida. Essa questão da dor reprimida, né? Ele falou que até então estava tudo bem, mas aí a profissional perguntou, abriu a ferida e provavelmente vieram à tona muitos sentimentos da época, né? Então, na verdade, mas não é que estava tudo bem, né? Aparentemente estava tudo bem. E as pessoas falam, mas eu estava tão feliz. Aparentemente estava feliz. Na verdade, o que que nos faz ter essa impressão é aquilo que nós chamamos de defesas, que são os mecanismos de defesa, que são as máscaras. Em algum momento nós vamos falar sobre isso, que é um assunto importantíssimo. Né? Porque as máscaras estão totalmente relacionadas com nossas necessidades emocionais, mas isso também é um assunto de horas. Então, até então, quando nós somos pequenos, rapidinho as máscaras são desenvolvidas para te proteger da dor. O que acontece quando você diz que estava tudo bem até a profissional fazer as perguntas, é que você estava com essas defesas, então as máscaras estavam atuando, a sua essência com a dor está lá guardadinho no teu inconsciente. Quando vem as perguntas, seu inconsciente e seus arquivos são acessados
e a dor pode vir à tona. O que pode acontecer? Você sair correndo, fugir e não continuar o trabalho, e lamentável porque você vai perder toda a dor, toda a condição de enfrentar essa dor e se libertar dela, ou você pode continuar o trabalho, que é o que eu indico, e você enfrentar essa dor para depois se libertar dela, mas aí você vai estar feliz sim, mas não aparentemente. Vai estar internamente também, que faz toda a diferença. Legal. Um último comentário, porque teve uma moça que deixou aqui, a Dulce Helena Moura, falando sobre abuso sexual, né? E a gente vai tratar disso nos próximos, mais pra frente. Só vou ler o comentário dela para ela saber, assim, Dulce, a gente vai falar disso nos próximos, que ela fala assim: sofri assédio sexual até os 12 anos e meu pai morreu aos 12. Fui perseguida pelo homem que me assediou durante anos. Minha família, em parte, me apoiou, mas minha mãe não acreditou em mim. Minha irmã era casada com esse homem e eu sempre tive problemas no trabalho, assédio moral. Então a gente vai tratar disso mais pra frente. Só ali o comentário. Nossa, lamentável, né? Eu lamento muito pelo que você passou. Espero que você esteja tratando disso com um profissional que te acolha, que valide toda essa dor. Mas é isso que é muito frequente, as pessoas não acreditarem, não validarem o que a pessoa passou. Isso é muito triste. Pior ainda é quando o profissional faz isso, que existe. Né? Mas a família, que é aquela que você pensa, que vai te acolher, que vai te cuidar e que, na verdade, além de ter um pai que abusa, um cunhado que abusa, um tio que abusa, um padrinho, e ainda vem uma mãe, que é muito frequente, porque ela, na verdade, está se omitindo, e a omissão ela é tão abusiva quanto o abuso, né? Então a pessoa acaba recebendo um outro tipo de abuso, ela é muito triste porque também deixa sequelas. Eu lamento muito e espero que você consiga acolher essa criança que precisa muito de você. Muito, muito, muito. Dulce, acompanha a gente nos próximos, que a Rose vai aprofundar bastante esse assunto ainda nos próximos hangouts. Gente, estou adorando as perguntas, queria ficar aqui a noite inteira respondendo. Muito legal vocês participando, muito legal saber que tudo isso que eu estudo tem um fim, que é levar informação, que é fazer com que as pessoas consigam parar de manter o sofrimento que veio lá de trás. E eu fico feliz não com as dores que vocês sentem, mas eu fico feliz em saber que nós temos ferramentas que possam fazer essas dores pararem. Então, contem comigo. Tudo aquilo que eu puder estar transmitindo a vocês, nós pretendemos levar, né? Enquanto vocês estiverem nos assistindo, nós vamos manter os nossos webinários quinta-feira, e que vai ficar disponível, a Karina vai explicar, mas divulguem para seus amigos, né? Assistam outras vezes, porque vai caindo, o inconsciente vai começando a se comunicar com vocês, escrevam com dúvidas, participem, estejam presentes nas próximas quintas, nós vamos estar falando aí, ainda tem muito assunto pela frente. Rô, antes que eu me esqueci de te perguntar. Semana passada você falou sobre o teu workshop, só que algumas pessoas estão aqui, não estavam no anterior e ainda não assistiram. Você podia falar mais um pouquinho sobre o teu workshop para as pessoas conhecerem? Se você decidiu, se vai fazer ou não, se tem previsão de data, caso você faça, só para o pessoal conhecer um pouco mais. Tá, então, eu tenho um workshop que chamava Reencontro da Criança Interior, aí começaram a copiar demais esse nome, aí eu mudei para Traumas de Infância, quando o passado se torna presente, e acho que esse título, ele representa bem o que é um trauma, né? É realmente quando aquilo que nos aconteceu lá atrás continua se fazendo presente por sintomas ou repetição de padrão. Então, esse workshop eu fiz há mais de 20 anos, é meu filho querido, ele é lindo. E são 2 dias que nós nos encontramos, uma turma de 20 pessoas. Geralmente eu faço trabalho pequeno porque só eu que ministro. E na verdade, não é vivência, é teoria. Eu ajudo as pessoas a identificarem traumas de infância. Então, eu explico sobre os abusos, como eles se configuram, para que cada um possa olhar a própria história e identificar se aquilo que ele passou é abuso ou não. E aí, como acolher essa criança ferida, para que ela não continue
lá atrás, congelada em algum momento de dor, que é assim que a nossa criança fica. E é um convite, na verdade, para acolher essa criança. Então, são 2 dias, geralmente eu faço em 2 sábados, e sábado e domingo eu já fiz, mas fica muito cansativo emocionalmente falando. São 16 horas de trabalho, 8 horas por sábado. Ou eu faço aqui em Jundiaí ou em São Paulo, no meu consultório tem um espaço. E nós nos encontramos o dia inteiro. Então, são filmes, são músicas, tem 2 horas de brincadeira, não tem vivência, tá? Vivência é o outro workshop para quem participou do primeiro. Eu tenho o segundo, que ele é mais intenso e ele é mais profundo. O primeiro é para ajudar mesmo as pessoas a identificar e acolher. Também já faço em outras cidades, qualquer parte, na verdade, desde que a pessoa se comprometa, faça uma parceria conosco para ver lugar, para divulgar. Eu vou no Rio, tem muita gente às vezes pedindo, ou em qualquer outro lugar do Brasil ou fora do Brasil. Podemos fazer esse workshop em qualquer lugar, desde que haja interesse, e quem se interessar em ter fora de São Paulo, é possível, desde que a pessoa, que a gente faça uma parceria, que ela ajude na divulgação, no fechamento do grupo, na escolha do local, e tudo isso, né, ter um checklist, tudo isso é possível. Mas a princípio eu só realizo em São Paulo. Eu sou suspeita para falar, mas eu posso adiantar que é um trabalho maravilhoso e que não tem palavras. É muita emoção do começo ao fim, é muita emoção. As pessoas não se conhecem, se não quiser conversar com ninguém não precisa, mas em geral você vê um chorando no braço do outro, um acolhendo a criança do outro, que eu falo lá, na verdade, são todos crianças, somos todos crianças. Então as crianças choram, as crianças brincam, as crianças ficam, né, aprendendo com pirulito na boca, todo mundo descalça, super à vontade. É uma delícia. E vamos finalizar então. Gente, obrigada, eu agradeço de coração a presença de todo mundo. Queria poder fazer as perguntas de todo mundo, só que não dá tempo, tem bastante pergunta, mas agradeço, foi muito legal, obrigada pela participação, são vocês que motivam a gente a continuar com esse projeto, obrigada mesmo. Rose, obrigada mais uma vez, né, nossa parceira sempre aqui, firme e forte, nos ajudando a vencer, identificar, né, e superar os nossos traumas. Obrigada pela tua presença, foi muito bom, a vontade de ficar aqui até amanhã, mas a gente não pode, né? Então, obrigadão. Por favor, os teus contatos, teu site, teu e-mail, para as pessoas entrarem em contato contigo, tá? Amanhã a gente tem que trabalhar, né? Então, eu agradeço, Karina, agradeço a cada um de vocês que esteve conosco até agora, cansado, mas espero que as informações tenham sido importantes, que façam diferença e ao menos te ajude a refletir sobre o assunto. Repetição de padrão, chega, né? Vamos determinar nesse momento e nos comprometer, cada um consigo mesmo, em dar um basta à repetição de padrão. Ela consome toda a nossa energia e nos impede de sermos felizes. Então, vamos dar um basta. Nos comprometemos nesse momento. Eu com você, você comigo. Tá? E cada um de nós consigo mesmo. Vamos dar um basta. Basta a repetição de padrão. Basta de verdade. Beijo, Karina. Beijo quem estava aqui. Tchau. Legal, gente. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Adorei. Foi muito bom. Não vejo a hora de chegar a próxima quinta. Obrigada, Rose. Até a próxima quinta, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Até o próximo.